boa tarde. Eu voltei para continuar lendo a Bíblia. Reis 2. Eu parei na libertação de Samaria. Eliseu respondeu: escutai a palavra de Javé. Assim fala Javé. Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, um cear de flor de farinha custará 1 siclo, e 10 cear de cevada 1 siclo. Mas o escudeiro, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que Javé tivesse janelas no céu, isso seria possível? Eliseu disse: tu verás com teus próprios olhos, mas não comerás. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficamos aqui à espera da morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos na mesma. Vamos, pois, e passemos para o acampamento dos amoreus. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matares, morreremos. Ao anoitecer, levantaram-se para ir em direção ao acampamento dos amoreus. Ao chegar ao limite do acampamento, notaram que lá não havia ninguém. É que Javé fizera ouvir no acampamento dos amoreus um ruído de carros e cavalos, o ruído de um grande exército, de modo que eles disseram entre si: o rei de Israel deve ser contratado contra nós, os reis dos heteus, e contra os reis do Egito, para que marchem contra nós. Levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonaram suas tendas, cavalos e jumentos, deixaram o acampamento intacto e fugiram para salvar a vida. Aqueles leprosos chegaram ao limite do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida a esconder. Voltaram depois e penetraram em outra tenda. Tiraram de lá todos os despojos e igualmente os esconderam. Fim do cerco e da fome. Disseram então entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperamos até o raiar do dia de amanhã, um castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, entremos na cidade e levamos a notícia ao palácio do rei. Foram chamar os guardas da porta da cidade e lhes disseram: fomos ao acampamento dos amoreus. Lá não havia ninguém, não se ouvia a voz de ninguém. Havia somente cavalos e jumentos amarrados e as tendas intactas. Os guardas da porta gritaram e transmitiram a notícia para o interior do palácio do rei. De noite, o rei levantou-se e disse aos oficiais: vou explicar-vos o que os amoreus vos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do campo, pensando que eles saíram da cidade. Nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Um de seus oficiais respondeu: tomem-se 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão aqui. Acontecerá a eles como a toda a multidão de Israel que permanece na cidade e como a toda a multidão de Israel que pereceu. Nós os mandaremos lá e veremos. Tomaram 2 carros com os cavalos e o rei os enviou atrás do exército dos amoreus, dizendo: ide e vede. Eles o seguiram até o Jordão. A estrada estava cheia de vestes e de outros objetos que os amoreus tinham abandonado em sua pressa. Os mensageiros voltaram e informaram o rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos amoreus. Um cear de flor de farinha passou a custar 1 siclo, e 2 cear de cevada 1 siclo, conforme a palavra de Javé. O rei tinha posto como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiava. O povo pisoteou junto à porta e ele morreu, conforme dissera o homem de Deus, quando o rei descera até ele. Com efeito, depois que o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 2 ceares de cevada custarão 1 siclo, e um cear de flor de farinha custará 1 siclo.
E o escudeiro respondera ao homem de Deus: ainda que Javé fizesse janela no céu, isso seria possível? E Eliseu dissera: tu verás com teus próprios olhos, mas não comerás. Foi o que aconteceu. O povo pisoteou na porta e ele morreu. A sunamita recupera seus bens. Eliseu tinha dito à mulher, cujo filho ele havia ressuscitado. Levanta-te, parte com tua família e vai morar onde puderes, pois Javé fez vir a fome e ela já está vindo sobre a terra por 7 anos. A mulher se levantara e fizera o que o homem de Deus tinha mandado. Partiu com sua família e morou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reclamar sua casa e suas tendas. O rei estava conversando com Giese, servo do homem de Deus, e dizia: conta-me todas as grandes coisas realizadas por Eliseu. Ele estava justamente contando ao rei como havia ressuscitado o morto, quando se apresentou ao rei a mulher, cujo filho ele ressuscitara, para reclamar sua casa e suas terras. Giese disse: Senhor, meu rei, aí está a mulher e aí está seu filho que Eliseu fez voltar à vida. O rei interrogou a mulher e ela contou o acontecido. Então o rei pôs-se à sua disposição um oficial e ordenou a esse: cuida que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Eliseu e Hazael de Damasco. Eliseu foi a Damasco. O rei de Aram, Ben-Hadad, estava doente. Foi-lhe anunciado, o homem de Deus veio até aqui. Então o rei ordenou a Hazael: toma comigo um presente, vai ao encontro do homem de Deus e consulta Javé por meio dele, para saber se ficarei curado dessa enfermidade. Hazael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, como que carregou 40 camelos. Veio à presença dele e disse-lhe: teu filho Ben-Hadad, rei de Israel, mandou perguntar-te: ficarei curado dessa enfermidade? Eliseu respondeu: vai dizer-lhe, certamente ficarás curado. Mas Javé mostrou-me que de certo ele morrerá. Depois tornou imóvel a expressão de seu rosto, olhando fixamente até que Jazael se sentiu embaraçado e o homem de Deus chorou. Hazael disse: por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei o mal que farás aos israelitas. Incendiará suas fortalezas, passará o fio da espada a seus jovens, esmagará suas crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Hazael disse: mas o que é teu servo? O que é teu servo? Como este cão parecia realizar essa grande façanha? Eliseu respondeu: Javé mostrou-me que serás rei de Arã. Hazael deixou Eliseu e voltou para junto de seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Disse-me que certamente vai sarar. Respondeu ele. No dia seguinte ele pegou uma coberta, mergulhou-a na água, estendeu sobre seu rosto, de modo que Ben-Hadad morreu e Jazael reinou em seu lugar. Jorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, Jorão, filho de Josafá, tornou-se rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Imitou o comportamento dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois sua mulher era filha de Acabe. Fez o mal aos olhos de Javé. Todavia, não quis destruir Judá por causa de seu servo Javi, segundo a promessa que ele fizera de dar-lhe uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. Em seu tempo, Edom libertou-se do domínio de Judá e constituiu um rei para si. Jorão foi à Seira com todos os carros. Levantou-se à noite e forçou a linha dos edonitas que haviam cercado, a ele e aos comandantes dos carros. Mas sua gente fugiu para as tendas.
Assim Edom livrou-se do domínio de Judá até o dia de hoje. Naquele tempo, Libna também se revoltou. O resto da história de Jorão e tudo o que fez não está escrito no livro dos Anais dos Reinos de Judá? Jorão adormeceu com seus pais e foi sepultado com os pais na cidade de Davi. Seu filho Oconias reinou em seu lugar. Ocosias, rei de Judá. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei em Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália e era filha de Anri, rei de Israel. Ele imitou a conduta da família de Acabe e fez o mal aos olhos de Javé, como a família de Acabe, pois era aparentado com a casa de Acabe. Ele foi com Jorão, filho de Acabe, combater Azael, rei de Arã, em Ramote de Galaade. Mas os amoreus feriram Jorão. O rei Jorão voltou a Jezael para tratar dos ferimentos recebidos dos arameus em Ramote, quando combatia com Azael, rei de Arã. E Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezael para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Boa tarde a todos.